Você já parou para pensar que as fotos e mensagens que você envia hoje podem sumir para sempre daqui a alguns anos? Se você ama expandir sua mente e desvendar o saber, inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos insights. Vivemos no auge da era da informação, produzindo mais dados em um único dia do que a humanidade inteira produziu durante séculos no passado. Fotografias, documentos governamentais, livros digitais, registros financeiros e memórias afetivas. Tudo flutua em servidores espalhados pelo mundo na chamada nuvem. Mas cientistas e historiadores estão fazendo um alerta silencioso e perturbador. Podemos estar caminhando a passos largos para uma idade das trevas digital. Para entender a gravidade disso, pense no armazenamento de dados como a construção de castelos. Antigamente nós construíamos castelos usando pedras pesadas e duráveis. Hoje em dia, com o digital, estamos construindo castelos infinitamente maiores e mais complexos, cheios de salas mágicas, mas feitos inteiramente de gelo. Eles são lindos e práticos, mas se a temperatura do ambiente mudar apenas alguns graus, toda a estrutura derrete e desaparece sem deixar vestígios. A escrita cuneiforme dos antigos sumérios, gravada em tábuas de argila cozida, sobreviveu por mais de 5.000 anos enterrada sob a areia do deserto. Os pergaminhos medievais feitos de pele de animal tratada, guardaram o conhecimento da filosofia antiga por mais de 1.000 anos em mosteiros isolados. Até mesmo os primeiros livros impressos em papel de fibra de trapo permanecem perfeitamente legíveis hoje, 500 anos depois de sua fabricação. Agora, olhe para a nossa realidade moderna. Onde estão os arquivos que você salvou em um disquete de computador nos anos 90? Ou as fotos de família guardadas naqueles primeiros CDs graváveis do início dos anos 2000, provavelmente ilegíveis ou trancados em tecnologias mortas? O grande problema da nossa geração é que a mídia digital degrada muito mais rápido do que qualquer papel ou argila do passado antigo. Um disco rígido comum começa a falhar após 3 a 5 anos. Memórias flash de pendrives perdem suas cargas elétricas em uma década longe da energia. Além da degradação física do hardware, enfrentamos o fantasma da obsolescência de software, que isola os arquivos digitais em formatos esquecidos. Imagine escrever um diário secreto em um código complexo e 20 anos depois, esquecer completamente a chave de tradução desse código. É exatamente o que acontece quando um sistema operacional moderno tenta abrir um arquivo de texto gerado por um programa obsoleto de 30 anos atrás. O arquivo físico pode até estar lá, intacto em seus bits binários, mas não temos mais a máquina capaz de interpretar o significado de sua linguagem. Esse fenômeno gerou o que o cientista Vint Cerf chamou de o século perdido, a possibilidade de o século XXI virar um completo mistério no futuro. Historiadores do ano 3000 poderão estudar o Império Romano com facilidade, mas talvez saibam muito pouco sobre o início da internet. Eles encontrarão servidores queimados, discos corroídos e bilhões de links quebrados apontando para páginas de internet que evaporaram completamente. A própria natureza da internet é efêmera. A vida média de uma página web ativa é de apenas cerca de 100 dias antes de ser alterada ou apagada. Grandes plataformas digitais que costumavam abrigar as criações e blogs de milhões de pessoas no passado simplesmente desligam seus servidores quando deixam de dar lucro. Cultura, discussões políticas, artes digitais e crônicas do cotidiano humano. Tudo deletado com o pressionar de um único botão corporativo. Para tentar evitar essa tragédia cultural, engenheiros e cientistas visionários ao redor do planeta estão buscando soluções extremas de arquivamento. Eles estão olhando para o sistema de armazenamento mais antigo, denso e resiliente que a natureza já criou em nosso mundo, o código do DNA. Cientistas conseguiram traduzir arquivos digitais binários, formados por zeros e uns, nas 4 bases nitrogenadas da vida, A, T, C e G. As informações de uma biblioteca inteira podem ser codificadas em um filamento sintético de DNA menor do que um minúsculo grão de areia marinha. Se mantido em condições frias e secas, esse DNA artificial pode preservar o conhecimento humano intacto por dezenas de milhares de anos seguidos. Outra iniciativa incrível utiliza lasers de alta precisão para gravar dados binários tridimensionais no interior de blocos maciços de vidro de quartzo purificado. Esses discos de vidro resistem a temperaturas extremas de incêndios, pressões intensas e a passagem implacável de milhões de anos sem sofrer distorções. O desafio dessas tecnologias futuristas não é apenas a preservação física dos materiais, mas criar instruções universais para decodificá-los. Como explicar para um ser humano ou inteligência do futuro distante, que talvez fale um idioma totalmente novo,
Como ler aqueles dados gravados? Sem um manual universal como uma pedra de roseta tecnológica, esses suportes eternos continuarão sendo apenas pedras ou vidros silenciosos. Existe também o problema geopolítico. A nossa memória coletiva atual está concentrada nas mãos de pouquíssimas empresas gigantes de tecnologia. Se uma crise econômica global ou uma guerra de grandes proporções atingir os principais data centers dessas empresas, a nossa história recente evapora instantaneamente. É uma vulnerabilidade centralizada que as civilizações antigas não tinham, pois seus registros estavam espalhados fisicamente por milhares de cópias em pedra. A ironia máxima do progresso técnico humano é que quanto mais avançada a nossa tecnologia de armazenamento fica, menor é a expectativa de vida dela. Avançamos da rocha eterna para o papiro frágil, do papel biodegradável para os campos magnéticos invisíveis que dependem de fluxo constante de energia. A nossa ilusão de permanência digital nos faz acumular toneladas de fotos inúteis que nunca mais revisitamos em nossos celulares superlotados. Ao mesmo em que registramos tudo de forma automática, não estamos selecionando ativamente o que realmente define a essência da nossa cultura. O excesso absoluto de ruído informacional funciona quase como um apagamento, soterrando os dados valiosos sob montanhas de lixo puramente digital. Iniciativas voluntárias como o Internet Archive tentam salvar o máximo possível de páginas antigas, livros digitalizados e softwares esquecidos pelo mercado. Eles lutam diariamente contra processos legais de direitos autorais e contra a falta de espaço físico nos servidores para guardar a expansão da internet. Salvar a memória do mundo transformou-se em uma corrida desesperada contra a obsolescência tecnológica e contra o esquecimento geral. No final das contas, o que restará da nossa civilização hiperconectada para os arqueólogos que vão escavar a Terra daqui a 10.000 anos? Talvez eles encontrem apenas montanhas de plástico não degradável, cabos de cobre subterrâneos e os esqueletos de cidades de concreto armado. O conhecimento mais profundo, a ciência revolucionária e a poesia da nossa era correm o risco sério de virar um completo silêncio eletrônico. A reflexão profunda que fica é como nós, individualmente, podemos proteger os registros das nossas próprias vidas e das nossas comunidades locais. Imprimir as fotografias mais importantes e apoiar bibliotecas públicas físicas pode ser o ato revolucionário que salvará a nossa identidade no futuro. Preservar a história exige intenção clara, esforço contínuo e a consciência profunda de que o digital é apenas uma ilusão passageira de luz. A sabedoria humana levou milênios para ser construída através de gerações, e não podemos deixar que ela suma no piscar de um circuito integrado. O conhecimento é o fio dourado que conecta o passado antigo ao futuro distante, dando sentido a toda a jornada da nossa espécie. Cuidar da memória coletiva é garantir que as próximas gerações saibam exatamente quem fomos, o que descobrimos e por quais ideais lutamos. Obrigado por nos acompanhar em mais essa jornada intelectual do saber. Compartilhe essa reflexão importante com as pessoas que você mais quer bem. Se você quer continuar explorando conhecimentos escondidos e ter insights profundos para um mundo mais inteligente, o canal Desvendando o Saber é o seu lugar. Inscreva-se no canal e até o nosso próximo vídeo.